contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados que todos os habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Hoje nós iniciamos o mês de setembro e com ele também mais uma série de mensagens. Nós começamos o mês de agosto falando sobre milagres e no meio do mês 8 nós iniciamos o propósito de 40 dias de jejum e oração, o qual eu tenho compartilhado com vocês. Acredito que todos aqui, se você não tem o livrinho dos devocionais que nós estamos compartilhando via áudio, pelo menos o áudio você deve estar recebendo. E além do áudio, eu tenho feito a oração de consagração do dia. Então, tudo aquilo que nós estamos semeando, nós esperamos colher. E é por isso que agora, em setembro, nós iniciamos o tema colheita. Inclusive, na última semana, quando nós encerrarmos este propósito, de quarta a domingo, nós vamos fazer uma maratona de 5 cultos. Nós vamos realizar a nossa primeira conferência profética aqui no bairro Areião, sobre a minha titularidade. Nós já estamos fechando com alguns pastores que estarão aqui para nos abençoar durante esses dias. Então, para a gente falar de colheita, a gente precisa antes ponderar alguns pontos quando nós falamos desse assunto. Então, como eu sempre enfatizo, a partir do momento em que lançamos uma semente sobre a terra, a natureza fará com que ela germine, com que ela cresça e com que ela gere frutos. Então, quando nós usamos esse exemplo e aplicamos no nosso cotidiano, nós também entendemos que aquilo que semeamos certamente colheremos. Inclusive o apóstolo Paulo deixou isso explícito em Gálatas, está registrado no capítulo 6, no versículo de número 7, pois o que o homem certamente semear, colherá. E esse é o que chamamos de princípio de semeadura. Inclusive, no princípio de semeadura, isso está muito presente na tradição de Israel, tanto é que Oséias, ele disse que o que planta vento colherá tempestade. Mas dentro do judaísmo, há também algumas outras explicações para que quando a lei da semeadura não é aplicada da maneira e forma que esperamos, porque se eu semeio o bem, o que eu espero colher? O mal? Sim ou não? Se eu semeio o bem, o que eu espero colher? O bem. Então, só que em alguns momentos, algumas situações não correspondem com aquilo que esperamos. Ai, pastor, mas então não adianta fazermos o bem, já que nós não temos 100% de certeza que é o bem que eu irei colher? Pelo contrário, porque nós vivemos hoje segundo a vontade de Deus, e o que Ele espera de nós é refletirmos a sua imagem e semelhança, porque assim nós fomos criados. Efésios capítulo 2, versículo de número 10, diz que porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Mas precisamos compreender que em certas situações, algumas coisas poderão nos ocorrer, mesmo tendo nós fazendo o bem. Então, para nós entendermos a questão de colheita, a gente pode focar e aprender com a tradição de Israel. Então, a tradição de Israel, ela vai nos dar explicações plausíveis sobre alguns fatos que possam nos ocorrer. Como, por exemplo, por que acontecem coisas boas a pessoas más e acontecem coisas más a pessoas boas? Será que só eu que faço esses questionamentos, somente eu que indago em relação a essas dúvidas? Então,
A lei da semeadura é algo que está presente na tradição israelita. Como nós citamos o profeta Oséias, Salomão, inclusive, falou muito sobre isso. E por isso que Paulo, conhecedor do judaísmo, ele cita aos Gálatas, o que nós acabamos de falar, que aquele que semear, certamente colherá. Então é a causa e a casualidade. Mas essa lei não é a única, porque há um outro fator presente na tradição de Israel, que é uma agenda celestial. Então, há esse mundo, essa dimensão, a qual nós vemos, a qual nós ouvimos, a qual nós sentimos, mas há uma outra dimensão, a qual nós chamamos de mundo espiritual, a qual tem uma agenda que não conseguimos controlar e que nos é oculta. O livro de Jó, por exemplo, ele insere essa agenda. Por que Jó sofreu? Por que Jó ele perdeu os seus bens, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua saúde? Por que Jó ele sofreu? Porque Deus permitiu, assim está o livro de Jó. Deus permitiu porque tinha um propósito na vida de Jó. Então a tradição de Israel, ela olha para o sofrimento humano e ela diz: algumas pessoas colhem frutos abundantes porque são justas, e outras colhem a consequência do seu pecado, que é o princípio da lei de semeadura, causa e casualidade. Porém, há pessoas que sofrem porque Deus tem propósitos em suas vidas. É uma agenda celestial, a qual não nos é revelada, a qual nos é oculta e qual nós não temos controle. Isso também acontece com José do Egito. Vamos relembrar um pouco a história de José do Egito. José, ele é vendido como escravo, dado como morto pelos seus pais, aos seus pais. Mas quando ele chega no Egito, ele vai trabalhar na casa de um senhor chamado Potifar. E ali a sua esposa assedia José, e José ele não cede à tentação, porque ele diz: eu não posso ser infiel ao meu senhor Potifar, o meu empregador, e ao meu Deus. E com isso, a mulher de Potifar, enfurecida, ela faz com que ele seja acusado de algo que não cometeu, porque ele foge. Quando ele foge, ela consegue ficar com a sua túnica. E é o que ela traz de argumentos para que ele fosse preso. De maneira injusta, José foi parar no cárcere. Há alguns estudiosos que vão dizer que a cadeia a qual José ficou era uma cadeia internacional. E lá ele aprendeu a falar diversos idiomas, tanto que é lá que ele conhece um copeiro, e ele conhece a pessoa que vai futuramente trabalhar ali no palácio de Faraó. E em determinado momento, quando o Faraó tem um sonho, ninguém consegue decifrar, e esse homem que ficou preso com José, ele vai dizer: eu conheci um rapaz lá na prisão chamado José, e ele decifra sonhos. E o que acontece? José decifra o sonho de Faraó, de que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então, durante esse período de fartura, com essa informação a qual Faraó recebera da interpretação do seu sonho por intermédio de José, armazena alimento. E ele, José, é posto na posição mais alta, abaixo de Faraó, como governador do Egito. Tanto é que quando as pessoas de diversas partes do mundo chegam, é José que intermedia. Então, Deus teve um propósito na vida de José. Tudo que ele passou tinha um propósito para que ele chegasse aonde chegou. Então é uma agenda celestial. É por isso que quando os irmãos de José que o venderam, quando eles chegam e reconhecem José no posto de governador do Egito, José ele diz: o mal que intentaram a mim, Deus transformou em bem. Então assim também aconteceu com o apóstolo Paulo. Por quê? O apóstolo Paulo, ele escreveu em uma de suas cartas que ele tinha um espinho na carne que o esbofeteava constantemente. Então, ele usa até uma expressão, um mensageiro de Satanás, no grego ângelos,
de Satã, ou seja, um anjo de Satanás, um anjo mensageiro, fazendo esse serviço de acusador. Então, quando ele ora, e diversas vezes ele pede para que Deus remova esse espinho na carne, o que Deus, Aline Heverton, fala para ele? A minha graça te basta. Na realidade, Deus estava dizendo, é esse espinho na carne que mantém você de joelhos. Porque quantas coisas Deus revelou ao apóstolo Paulo? Coisas que inclusive ele chegou a um êxtase, num arrebatamento que está registrado também em sua epístola, na qual ele diz que ele viu e ouviu coisas indizíveis, as quais não é lícito dizer ao homem, porque talvez o homem não esteja preparado. Então, é como se Deus estivesse falando para ele, esse mensageiro de Satanás, esse espinho na carne, é propósito na sua vida, porque é o que te mantém de joelhos. Porque se você não fica de joelhos, de tanta informação, de tanta revelação que eu concedi a você, você amanhã ou depois pode se tornar um Lúcifer. Então, há uma agenda celestial, e a tradição de Israel compreende que os céus têm essa agenda que nos escapa, que fura a lógica da lei da semeadura e de colheita. Agora, se você quer ter segurança no seu futuro, você tem que fazer o que tem que ser feito hoje. Se você quer ir bem na prova do concurso ou no vestibular, estude hoje. Se você quer ir bem na entrevista de emprego que está agendada para a semana que vem, se prepara. Se você está com medo do seu casamento dar errado amanhã, cuide dele hoje. Se você tem medo de seu filho se perder na adolescência, invista tempo e educação hoje, agora, na vida dele. Aí você pode me perguntar, mas todas as vezes que eu jogar a minha semente eu vou colher? Geralmente. Mas nem sempre, porque o céu tem uma agenda. Então, a palavra de Deus, ela pode nos dizer, confia em Deus, pois sobre a sua semeadura está o Senhor. Inclusive, o Senhor está acima daqueles que lhe querem o mal, acima de todos está o Senhor, Ele está acima dos seus planos, e o que deu errado não é porque o Senhor te abandonou, não é porque Ele não te ama, mas o céu tem uma agenda, por isso confie na agenda do Senhor. Ele disse, agindo eu, quem impedirá? Jó disse, bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então não se preocupe com os outros, faça a sua parte e confie. Mas tem ainda uma outra resposta para essa pergunta. Se todas as vezes que eu lançar a minha semente, se eu vou colher? E essa resposta, ela é dada por Jesus, porque neste episódio que acabamos de ler, Pilatos, que foi governador da província romana da Judéia, ele havia ordenado que passassem a espada em alguns galileus que ofereciam sacrifícios. E quando os discípulos de Jesus ficam sabendo daquilo, eles perguntam a ele, mas no fundo, os discípulos de Jesus perguntam, mas querendo ouvir uma resposta. Por quê? Quem eram os galileus? Os galileus eram o povo do norte. Era o povo miscigenado, era o povo misturado. E o que eles queriam ouvir? Que na realidade eles morreram porque eles eram pecadores. Porque era fogo estranho que eles estavam oferecendo a Deus. Era isso que eles queriam ouvir de Jesus. É a mesma coisa que a gente está no culto, e no momento do louvor, e daqui a pouco entra aqui uma quadrilha armada, encapuzada, e atira geral, mata todo mundo. Aí amanhã, lógico, amanhã não, daqui a alguns minutos já sai eu não vou citar alguns órgãos, né, alguns veículos de comunicação, mas daqui a pouco já está no Facebook, daqui a pouco já está na internet, daqui a pouco já está na mídia. Igreja, chacina acontece em igreja. Aí alguns crentes vão começar a falar, nossa, mas Deus não protegeu. Estava tudo em pecado, era tudo pecador. Ah, porque ali o povo... eu contei hoje de manhã, quando eu fui uma vez
para a convenção de pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular, que acontece todos os anos, lá em Itajaí, em Santa Catarina. E a gente estava ali com um grupo de pastores, e no momento de lazer, alguns foram para o Beto Carreiro. Nós não fomos, a gente ficou no hotel, e daqui a pouco veio a notícia, um dos pastores lá, brincando com o carrinho de tromba-tromba, Rosana, trombou, deu uma batida, quebrou o pé, disse que o pé saiu do lugar. Aí eu ouvi de um pastor, ele estava em pecado, porque todo mundo estava brincando, só ele que aconteceu isso. Então, talvez os discípulos de Jesus queriam ouvir aquilo, mas uma outra resposta que eles queriam ouvir de Jesus talvez foi obra do diabo. Mas Jesus não responde o que eles esperavam, pois ele disse, tomem cuidado, porque isso pode acontecer com vocês também. Então o mal não acontece somente para quem está em pecado. Então, esse era um pensamento de crente ignorante, de que às vezes o mal bate à nossa porta e é porque Deus está nos punindo de algo que estamos fazendo. Nós tivemos um exemplo recente do avião da Voe Paz. E quando eu via as reportagens, principalmente aquelas pessoas que perderam o voo, chegaram atrasados, que chegaram a brigar, porque não deixaram eles entrarem no voo. Quando elas viram que o avião caiu e que elas foram salvas, aí essas pessoas na entrevista começam a dizer, graças a Deus, Deus me salvou. Aí eu falo muito para minha esposa, falei, calma aí, Deus, essa pessoa ela é mais ou menos privilegiada do que as outras que estavam ali dentro daquele avião? Ou as pessoas que estavam ali dentro daquele avião são mais ou menos pecadoras do que aqueles que chegaram atrasados? Então, na realidade, aconteceu porque tinha que acontecer, e essa é a explicação que Jesus dá aos seus discípulos. Quando eles falam do que aconteceu com aqueles galileus que ofertavam sacrifícios e que foram assassinados por ordem de Pilatos, Jesus ele fala da torre em Siloé que vitimou 18 pessoas. Então aquilo não aconteceu porque todos eram mais ou menos pecadores. E esse é o tipo de coisa que crente não gosta de ouvir. O crente, ele gosta de ouvir que ele tem que ter garantias no amanhã. Mas eu vou lhe dizer algo, quem quer ter garantias amanhã? Diga, eu quero. Eu também quero, mas eu vou ser bem sincero. Eu não sou pastor coach, eu não sou pastor da teologia da prosperidade, eu não sou pastor que engana você. Você quer ter garantias do amanhã? Sinto muito, mas você não tem. Pastor, está amarrado em nome de Jesus. Não adianta dizer está amarrado, não adianta bater 3 vezes na madeira para isolar, não adianta colocar fitinha vermelha, ungir, não tem garantia. Qual a garantia que você tem de não ser assaltado na hora que você sair daqui? Qual a garantia que você tem de não sofrer um acidente de carro? Qual a garantia que você tem? Nenhuma. Recentemente, uma família lá da comunidade do Jardim Elite que eu pastoreava, agora pense numa família abençoada, exemplo de servos e de cristãos. Um belo dia, o homem me liga, eu lembro que era acho que uma sexta, não lembro se era uma sexta, um sábado à noite, mas eu lembro que era final de semana, me liga, Pastor Tony, eu preciso de oração. Meu filho estava vindo da cidade com a esposa e com o meu netinho, e o carro, eles se envolveram num acidente, e o meu netinho de 10 meses faleceu. E aí? São coisas que acontecem. Assim como o sol nasce para justos e ímpios, assim também existe uma resposta para isso. Então nós estamos falando que a lei da semeadura, em determinados momentos, ela é aplicada, mas em determinados momentos, se você lança a sua semente, mas você não colhe, é porque há uma agenda celestial que nos é oculta e que foge do nosso controle. Mas há também uma outra explicação que a tradição de Israel vai dizer,
que é o que nós chamamos de aleatoriedade humana. Quem aqui perdeu pelo menos um ente querido ou uma pessoa próxima na pandemia? Olha lá. Aleatoriedade humana acontece. Então, qual a garantia que eu tenho de que aquela dor de cabeça que eu estou tendo não vai resultar em um diagnóstico ruim? Sinto muito lhe dizer, mas não há garantia nenhuma, porque assim como o sol nasce para justos e ímpios, assim também existe essa resposta que é o da aleatoriedade humana. O mal pode vir e bater a nossa porta, a torre também pode cair sobre nós não estamos blindados. Aí, qual a garantia de você não ser demitido amanhã? Nenhuma. Você pode ser dizimista, pode ser ofertante, mas a aleatoriedade humana pode nos alcançar. Quantas mulheres fazem propósito de jejum e oração, gastam os seus recursos com médicos, fazendo tratamento para poder engravidar? Chegam ali quase que aos 40 anos tentando e não conseguem, enquanto que uma menina, uma adolescente, numa única noite, cedendo ao seu instinto carnal, numa única relação, ela se torna mãe, sem querer e sem planejar. Como explicar isso? Então, não sabemos, pode ser a lei da semeadura, pode ser uma agenda do céu, mas pode ser também a aleatoriedade humana. Tem pessoas que adoecem e levam anos para morrer e outras que morrem em 15 dias. E isso não acontece porque são mais ou menos pecadoras. E essas 3 respostas que nós demos, elas fazem parte das Escrituras. Mas Jesus, ele nos dá uma resposta que vai além dessas 3 que fazem parte da tradição de Israel. Jesus, ele vai dizer, e se você quer ter segurança num mundo que não é possível ter, num mundo onde Pilatos passa a espada em todas as pessoas, Jesus, ele nos dá uma possibilidade para que você possa ter segurança. E a resposta de Jesus, a nossa indagação é: arrependam-se. Aí você pode me perguntar, como assim me arrepender? Jesus, ele disse, vocês pensam que aqueles galileus eram mais pecadores que vocês? Aí Jesus, ele segue, mas se vocês não se arrependerem, o mal também virá sobre vocês. É por isso que a gente precisa entender o contexto deste texto que nós lemos no início da mensagem. Então Jesus, ele era judeu, pregava para judeu. Jesus não era nenhum pregador evangelista, ele não estava apresentando as leis e doutrinas da igreja evangélica, e ele não estava fazendo nenhum convite para as pessoas o aceitarem como seu único e suficiente Salvador. Jesus, na realidade, ele estava dizendo para o povo, e eles entenderam no contexto ao qual Jesus estava dizendo. Então, quando Jesus fala, arrependam-se, o que remete ao pensamento do judeu? O judeu, na realidade, eles pensam nos profetas, naquilo que foi dito. E quem que era o profeta contemporâneo de Jesus? João Batista. Tanto é que João Batista, ele chegou a ser confundido como Messias. E o que João Batista, ele falava? Vamos ler em Lucas capítulo 3, versículo 7. Então, quando Jesus, ele responde aos seus discípulos, arrependam-se. Lucas capítulo 3, versículo 7, olha só, que pregador simpático que era João Batista. Então João dizia às multidões que saíam para serem batizados por ele, raça de víboras, olha só, se eu chamo um pregador aqui, ou se eu falo aqui, suas raças de víboras, amanhã não tem ninguém na igreja. João Batista ele era bem simpático, né? Ele era docinho, e ele pregava dessa forma. Agora, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Olha o começo do versículo 8. Deem frutos que mostrem. Então calma aí, quando Jesus ele fala, arrependam-se. Opa, um profeta disse isso, João Batista.
Então não adianta você querer dar carteirada religiosa, porque não vai colar, não vai funcionar. Não adianta você apresentar o seu pedigree religioso, porque eu sou tataraneto de evangelista, eu sou trineto de pastor, bisneto de missionário, eu sou neto de diácono, eu sou filho de presbítero, e eu aqui, chego aqui também, eu sou isso, aquilo. Não adianta. Então, o que eu devo fazer? Olha o versículo 11, a resposta de João. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Arrependa-se, Jesus está dizendo. E João Batista dizia: arrependa-se, pois o Messias bate à porta, e quando ele chega, ele traz consigo o reino de Deus. E o que significa arrepender? Arrepender é como expandir a sua consciência, é mudança de mentalidade. Então, quando que as pessoas ouviam João Batista, se você seguir o texto, os publicanos perguntavam: e nós, o que devemos fazer? Não cobrem mais impostos diante daquilo que já foi estipulado. E os soldados romanos, o que nós devemos fazer? Não abusem do poder de vocês, não sejam, não praticam estorço, não abusem do poder. Então João está dizendo que o reino de Deus, ele é o reino de relações éticas e fraternas. O império de César é um reino de trevas, de dor, de opressão, de tirania, onde o mais forte se impõe sobre o mais fraco e o poderoso anula o vulnerável. Isso é o império romano, é onde os pobres são um estorvo para nós. Mas daí vem Jesus e diz: no meu reino quem tem 2 divide com quem não tem. Para concluir a mensagem, a gente precisa entender que a morte é uma reflexão para a vida. Todas as vezes que eu vou fazer ofício fúnebre, e todas as vezes que nós estamos diante de um caixão, eu sempre enfatizo para as pessoas que aquela pessoa, ela cumpriu o propósito dela aqui na terra. E nós não temos garantias. Por exemplo, é natural nós usarmos algumas expressões: ai, descansou. Ai, está no céu. Nós não sabemos. Nós sabemos que nós, pelo senso comum e diante daquilo que nós vivemos, das práticas que somos acostumados a praticar, nós entendemos que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, na realidade, nós somos membros de uma denominação religiosa, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas será que nós fazemos parte do corpo místico de Cristo? Será que o nosso nome está escrito no livro da vida? Então, são algumas indagações que, quando nós estamos diante de uma pessoa morta, há 2 caminhos segundo as Sagradas Escrituras. Ou ela foi salva e está com Deus, ou ela permaneceu condenada, porque é assim que a gente vem para o mundo. E a condenação é eterna. Ou é céu ou é inferno. Aí você pode me dizer: mas pastor, mas está escrito na Bíblia. Eu gosto muito de teologia, falei hoje de manhã. Inclusive, o campo da teologia que estuda a salvação chama-se soteriologia. E eu gosto muito de me aprofundar. Só que são sistematizações de doutores da palavra de Deus, que sistematizaram por meio da própria palavra de Deus, usando argumentos bíblicos para sistematizar um pensamento acerca da salvação. Quem está certo, quem está errado? Eu aprendi uma coisa, que a gente perde muito tempo querendo discutir coisas desnecessárias. Porque se você quer ter garantias do amanhã, se você quer ter segurança no mundo onde praticamente não é possível você ter, a única certeza que eu posso lhe dizer é que Jesus, ele é o caminho,
Jesus, ele é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, da mesma forma que se eu convidar o Gabriel para ir lá na minha casa, falar: Gabriel, eu vou convidar você para jantar lá em casa, um estrogonofe que a pastora Carol vai preparar. Estou profetizando, porque quem cozinha em casa sou eu. Então a pastora Carol, ela vai fazer um estrogonofe. Então vai lá, Janaína, vai você com o Christopher e com a Helena. Então tá bom. Qual é o endereço, pastor? Avenida Francisco Luiz Razeira, 861, apartamento 53. Maravilha. Ele não sabe chegar. Adianta eu explicar o que ele vai fazer? Ele vai colocar onde? No Waze ou no Google Maps. E aquele GPS vai levá-lo ao endereço indicado, ao destino certo. Você quer ter segurança do amanhã? Você quer ter garantias? Arrependa-se e creia nas boas novas do reino de Deus. Jesus é o caminho. Jesus é o que vai nos levar para um caminho certo, para o lugar certo, aonde há segurança, aonde há paz, aonde há tranquilidade. Então quem causa a morte hoje é bonito e sedutor. Pode até ser que algumas pessoas plantem vento e colham tempestades. Pode até haver uma agenda no céu. Ainda podemos ser acometidos pela aleatoriedade humana, mas nós nos arrependemos, e o pão que não é meu é nosso será repartido. Nós temos poder, mas não abusaremos dele. Somos privilegiados com alguns bens, mas não vamos descansar de maneira egoísta e negligente. Somos o povo do teu reino e vamos viver a solidariedade generosa do reino do Senhor Jesus. Então, se você está com medo do amanhã, motivo você tem. Mas é por isso que eu lembro do salmista no Salmo de número 121, versos 1 e 2. O salmista, quando ele olhava para os montes, aonde eram colocados os sacrifícios aos deuses pagãos, aos ídolos, o salmista, ele olha para os montes e ele diz: de onde me vem o socorro? Versículo 2: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso, levante cedo, vá trabalhar, faça o que tem que fazer. Pega os seus dons e as suas sementes e jogue no mundo. Use tudo que tem de bom e jogue na terra, e o Senhor fará prosperar. Pastor, mas e se eu não colher? Apenas confie em Deus e entregue a sua vida para Ele. Não precisamos ficar preocupados com a colheita, mas a única coisa que nós devemos nos preocupar é com a glória do teu santo nome. Aconteça o que acontecer conosco, nós nunca estaremos sozinhos. Mesmo diante dos prognósticos mais negativos, diante das nossas experiências frustrantes, mesmo nesses momentos em que a gente acha que o mal está vindo sobre nós, ainda assim, nós não vamos abandonar ao Senhor, porque Ele é fiel para cumprir a sua promessa. E nós sabemos que tudo isso é de passagem. Tudo isso aqui um dia vai acabar. Mas nós desfrutaremos na glória. Assim como Abacuque. Assim como Abacuque ele disse: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor, Deus da minha salvação. Amém? Arrependa e demonstre frutos do seu arrependimento, servindo o reino. E dessa forma, o Senhor, Ele vai estar sempre conosco, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Santo Deus e amado Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos por essas pessoas que aqui se encontram, nós oramos por esses casais, por essas famílias, por esses homens e mulheres que deixaram os seus lares para estarem aqui nesta noite. Meu Pai, que o mês de setembro que apenas se inicia, que venha ser um mês abençoado, um mês de bênçãos, um mês em que essas pessoas possam surpreender-se com o melhor que o Senhor tem para cada uma delas.
Nós cremos, meu Deus, que haverá colheita diante daquilo que nós estamos propondo a fazer no dia de hoje, de cultivar esse relacionamento contigo, de fazer com que a tua presença, ela transborde em cada um de nós. Abençoe cada um, para que nesta segunda-feira, diante das lutas, diante dos obstáculos que possam surgir, que elas possam ter força, mesmo diante de suas fraquezas, porque o Senhor se aperfeiçoa, meu Pai. O seu poder se aperfeiçoa diante das nossas limitações, da nossa fragilidade. Então é assim que nós oramos e que nós pedimos, para que essas pessoas, elas sejam tocadas profundamente pelo teu amor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, que assim seja. Digam graças a Deus, aplauda bem forte ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quarta-feira a gente volta às 20h. Nós temos o nosso encontro de fé e a gente segue com o tema colheita. Nós vamos falar um pouco mais sobre colheita. Eu acho que deu nesta primeira mensagem para nós termos uma introdução acerca, porque tem gente que vem para a igreja e que acha que tudo tem que acontecer na hora que ela quer, do jeito que ela quer, da maneira que ela quer. E não é assim que acontece. Como nós falamos hoje, existem 3 respostas. A lei da semeadura, que é a causa e casualidade. Há uma agenda celestial que escapa do nosso controle, que nos é oculta. E há também a aleatoriedade humana. Mas diante dessas 3 circunstâncias, dessas 3 situações, dessas 3 respostas, arrependa-se, demonstre fruto do arrependimento, cultive o relacionamento com o Senhor, ande com Jesus. E como que a gente anda com Jesus, Marquinhos e Valério? Como que a gente anda com Jesus? Servindo. E quando a gente serve, é extraordinário aquilo que acontece em nossas vidas. Amém? E eu creio que o povo do Areião é esse povo abençoado, povo maravilhoso. Eu lembro que hoje de manhã minha esposa falou, nossa, fez 1 mês que nós estamos no Areião. E olha, parece que eu estou de férias, porque não teve um dia que eu cheguei em casa triste, não teve um dia que eu cheguei em casa reclamando, pelo contrário, né? A gente chega leve, em paz, e tudo isso porque é um povo abençoado, um povo maravilhoso. E um povo que uniu propósitos, porque Deus não junta pessoas, Deus une propósitos. O propósito do pastor Tony, de fazer com que o Areião se desperte ao serviço do reino, e vocês que já servem, juntos nós somos mais fortes, e tudo estará bem, enquanto os laços que nos unem forem mais fortes do que aqueles que nos afastam.